Muito bem, tá gravando sim, sejam todos bem-vindos a esse canal. Hoje nós vamos iniciar playlist nova, vamos falar sobre hidroestática. Mas, se você ainda não é inscrito nesse canal, aproveita, já se inscreve nele e vamos embora para o vídeo. Antes de nós falarmos uns conceitos fundamentais iniciais da hidroestática, é preciso nós entendermos o que é hidroestática. Então, gente, a hidroestática, ela estuda os efeitos que os fluidos em equilíbrio provocam em tudo aquilo que permanece em contato com eles. Mas, professor, o que é um fluido mesmo? Gente, fluido é toda substância que se adapta ao seu recipiente, a vasilha que está contendo ele. Alguns exemplos e que vai ser o que nós vamos trabalhar são os líquidos e os gases. O equilíbrio estático, por sua vez, gente, é uma condição de um fluido em que as forças da natureza gravitacional e as que resultam da pressão hidroestática se cancelam para todos os pontos do fluido, ou seja, para qualquer ponto que tiver no fluido. O primeiro conceito que nós vamos observar é a densidade. A densidade de um corpo é a razão entre a medida de sua massa, lembrando que a massa no sistema internacional ela vai estar em quilogramas, e o seu volume, que por sua vez no sistema internacional vai estar em metros cúbicos. Bom, se é uma razão de massa por volume, então a unidade de medida da densidade vai ser uma razão entre quilogramas por metro cúbico. Essa é a unidade da densidade. E nós não podemos confundir. A densidade, ela é a relação de um corpo. Então, o objeto de estudo, assim, entre aspas, vai ser o corpo, independente dele ser um corpo sólido ou dele ser um corpo oco, ou seja, composto por uma parte sólida e uma parte oca, não importa. O objeto de estudo para mim na densidade é o corpo. Do que o material é feito, não vai importar. Por que do que o material é feito não vai importar? Vocês já viram aquela brincadeira de adivinhar se afunda ou se boia? É aquela brincadeira que você pega um aquário, né? Ou uma piscina. Aí você vai lá e joga, por exemplo, não tem aqueles potes de sorvete? É aqueles potezinhos de sorvete quadradinho. Aí você vai e joga ele lá dentro. Ele fechado, né? Bonitinho. Vamos fingir que não entra água ali pela tampa. Aí você joga ele dentro daquele recipiente com água. Você vai observar que aquele pote não vai afundar. Aí você pega um outro pote com a mesma dimensão, ou seja, mesmo tamanho direitinho, bonitinho, feito do mesmo plástico, só que dessa vez esse quadradinho, esse cubo desse pote, ele não vai ser oco, não é um pote de sorvete vazio, e sim um pote maciço, todo feito de plástico, ele totalmente maciço de plástico, não tem espaço vazio, né? E esse, nós observamos que ele vai afundar. Ué, mas o que tem de diferente do primeiro pote para o segundo que fez afundar? Foi a substância? Não, não foi a substância. Então, não pode ser a densidade, porque a densidade não importa se é uma substância ou se é outra. O que me importa é apenas as dimensões do corpo, ou seja, a sua massa e o local que ela ocupa no espaço, ou seja, o seu volume. Tá? Então, a densidade é do corpo. Mas voltando à questão, por que será que ele afunda e boia? Imaginem aqui o pote de sorvete. Esse pote aqui, né, ele está vazio, tomei o sorvete todo e ele está tampado. E vamos fingir que essa tampa não entra água, como eu falei, né? Aí vocês imaginam que esse pote, ele tem um volume
ou seja, o quanto ele ocupa no espaço, igual a 1 metro cúbico. E ele tem uma massa igual a 0,2 quilogramas. Vamos supor, tá? 200 gramas, 0,2 quilogramas. Bom, qual seria a densidade? A densidade é a razão entre as medidas. Então, densidade é igual a massa dividido pelo volume. Isso aqui é a densidade. Então, a densidade desse camarada seria o quê? Seria a massa, que é 0,2, dividido pelo volume, que é 1. Ou seja, a massa vai dar 0,2 quilogramas por metro cúbico. Beleza, vou guardar aí. Agora vocês imaginem o mesmo pote, tá? Só que dessa vez o pote é maciço, ou seja, é todo feito de plástico. Como o pote ele tem as mesmas dimensões do pote oco, então o seu volume também é igual a 1 metro cúbico. Só que a sua massa, por ele ser maciço, ela é de 1,6 quilogramas. Tá? A massa é 1,6 quilogramas. Então, a densidade, que é igual a massa dividido pelo volume, eu vou ficar com 1,6 quilogramas por metros cúbicos. Mas como saber qual que vai afundar e qual vai boiar? Não é o mais pesado ou mais leve que vai afundar ou boiar. O que vai determinar é a minha densidade. Eu estou jogando esse pote na água. A densidade da água, 1 grama por centímetro cúbico. O que vai determinar quem vai boiar e quem vai afundar? Vai boiar quem tiver uma densidade menor do que a densidade da água. E vai afundar quem tiver uma densidade maior do que a densidade da água. Porque quem tem maior densidade afunda e empurra quem tem menos para cima. Como que eu converteria essa questão da densidade aqui da água de gramas por centímetros cúbicos, por exemplo, para quilogramas por metros cúbicos? Anotem num cantinho aí, porque isso vai ser muito importante mesmo para vocês. Olha só. 1 grama por centímetro cúbico equivale a 10 ao cubo de quilogramas por metros cúbicos, que equivale a 1 quilograma por litro. É importante guardar todas essas relaçõezinhas aqui. Eu vou até fazer um balãozinho verde, porque muitos problemas podem trazer para vocês e vocês precisarão converter para não empacar na resolução, tá? 10 ao cubo corresponde a 1.000 quilogramas por metros cúbicos. Ou seja, em nenhum dos dois casos aqui, o bloco vai afundar. Todos os dois vão boiar, porque a densidade deles é menor do que 1.000 quilogramas por metro cúbico. Então, em todos os dois casos, os blocos vão boiar. Um outro experimento que dá para fazer em casa a respeito da densidade, e até muito conhecido, é aquele que você pega um recipiente, aí você bota uma metade de óleo e uma metade de água. Quando você coloca, você vê que o óleo fica todo na parte de cima e a água fica toda na parte de baixo e eles não se misturam. E por que eles não se misturam? Eles não se misturam porque a densidade do óleo é menor do que a densidade da água. Então a água empurra o óleo para cima e ela fica embaixo e o óleo em cima. Você pode balançar, sacudir, misturar, mexer, que em poucos segundos eles vão se separar de novo, porque as densidades são diferentes. Se quiser, faça o teste em casa, vocês vão ver como é a pura verdade o que eu estou falando.
Vamos fazer um exemplo agora para a gente ver se entendemos bem a questão da densidade. Então, vamos lá. Exemplo 1, ó. Determine a densidade de cada cilindro abaixo, dado π igual a 3. Temos que ficar muito atento a isso. Ele mandou usar π igual a 3. Eu vejo muita gente errando questão, porque no automático vai lá e bota π igual a 3,14. Tem que ter atenção, porque o problema mandou usar π como 3. Muito bem, vamos calcular a densidade. A densidade eu aprendi que é massa dividido pelo volume. A massa o problema me deu aqui, 50 gramas. Lembrando que não pode ser em gramas. 50 gramas é a mesma coisa que 0,05 quilogramas, não é? Quem não lembra como converte? Aqui, ó. Segredinho para vocês. KH da DCM. Esse esquema funciona para qualquer unidade de medida, seja de comprimento, que é o metro, seja de peso, que é o grama, quilograma, né? Seja de litro, quilolitro, litro, mililitro, funciona para qualquer uma dessas unidades, tá? Se for de grau 1, por exemplo, metro, né? Se for grau 1, cada vez que você descer, você vai multiplicar por 10. Cada vez que você subir, você vai dividir por 10. Então, por exemplo, se eu quiser converter 50 gramas para quilogramas, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que subir. O grama está aqui, ó, nesse espacinho vazio, né? Ele subiu 1, 2, 3 casas, né? Então, ele vai dividir por 10 ao cubo, ó. 50 vezes 10 elevado a menos 3. Por que eu fiz isso? Multiplicar por 10 a um expoente negativo é a mesma coisa que dividir por 10 a um expoente positivo. Então, eu uso esse método. Menos 3, eu vou pegar a vírgula que está aqui e vou andar com ela para cá, para a esquerda, 3 casas. Ó. 1, 2, 3. 0,05 quilogramas. Ok? Mas e se fosse grau 2? Por exemplo, se fosse uma superfície, se fosse uma área, que eu tenho metros quadrados, quilômetros quadrados, papapá. Eu vou sempre contar de 2 em 2. Então, por exemplo, se eu quiser converter 20.000 metros quadrados para quilômetros quadrados, eu vou contar de 2 em 2. Então, eu vou subir 2, 4, 6 casas. Tá? Então, a vírgula que estava aqui no finalzinho vai andar 6 casas para a esquerda. Tá? Se eu estou subindo, eu estou dividindo, eu ando com a vírgula para a esquerda. Se eu estou descendo, eu estou multiplicando, eu ando com a vírgula para a direita. Vou andar 6 casas, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 0, vírgula. Sobrou um espaço aqui, completo com 0. Então, isso corresponde a 0,02 quilômetros quadrados. Da mesma forma, se for cúbico. Se for cúbico, eu vou contar de 3 em 3, ó. 3, 6, 9. Então, se eu estiver subindo, eu vou andar 9 casas para a esquerda. E se eu estiver descendo, eu vou andar 9 casas para a direita. Esse é um conteúdo que não é da nossa grade de ensino médio. E esse canal é mais voltado para o ensino médio. Tá? Existe uma revisãozinha em Física 1 com relação a isso, mas nada muito aprofundado. E eu nem pretendo colocar aqui no canal. Mas caso vocês queiram que eu faça um vídeo especial só com conversão de unidades de medidas, peçam aqui nos comentários que eu faço para vocês, ok? Então, voltando para a questão. O volume de um cilindro vai ser igual ao quê? Vai ser igual a πr ao quadrado vezes a altura.
Aqui eu vou permanecer em centímetros, depois eu converto para metros. Vai ficar mais simples, tá? Então o volume vai ser igual. Ele mandou usar o π como 3. O raio vale 10. Quanto que vale a altura? 30. Então o volume vai ser igual. 3 vezes 10, 30. 30 vezes 30, 900, o quê? Centímetros cúbicos. Como que eu converto mesmo? Vamos lembrar lá, ó. KH dá um espacinho DCM. Eu estou aqui em centímetros cúbicos. Eu quero chegar aqui em metros cúbicos. Eu vou andar 6 casas para a esquerda, né? Porque eu estou descendo, eu divido por 10. Por 10 o quê? Dividindo, eu ando para a esquerda. Então, eu vou ficar com volume igual 6 casas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou ficar com 0,0009 metros cúbicos. Esse é o volume. Então, vamos lá. Para calcular agora a massa, que é 0,05, dividido pelo volume, 0,0009. Então, a densidade do cilindro oco vai ser aproximadamente 55,6 kg por metros cúbicos. Beleza? Vamos fazer agora do cilindro maciço. O cilindro maciço já fica mais fácil, né? Porque olha só, eles têm as mesmas dimensões, ou seja, o raio é 10 nos dois e a altura é 30 nos dois. Ou seja, o seu volume vai ser igual, né? Vai ser 0,0009. E a massa é o que varia. A massa vale 9. Então, a densidade nesse caso vai ser igual ao quê? A massa, que é 9, dividido pelo volume, que é 0,0009. Fazendo essa divisão, eu vou ter 10.000 quilogramas por metros cúbicos. Então, essas são as densidades dos dois cilindros. Professor, se eu tivesse jogado cada um desses cilindros num recipiente com água, qual afundaria e qual iria boiar? Muito fácil, gente. É só a gente ver, ó. Vou fazer aqui embaixo, ó. A densidade da água é igual a 10 ao cubo quilogramas por metros cúbicos, né? Essa é a densidade da água. Ou seja, 10 ao cubo é a mesma coisa do que 1000, não é? 10 vezes 10, 100, vezes 10, 1000. Então, eu tenho que ver. Tudo que tiver a densidade maior do que 1000, vai afundar. Tudo que tiver a densidade menor do que 1000, vai boiar. O cilindro de ouro oco, a densidade é 55,6. É menor do que 1000, vai boiar. A densidade do cilindro maciço é 10.000 kg por metros cúbicos. É maior do que a densidade da água, que é 1.000 kg. Ou seja, o cilindro maciço vai afundar. Beleza? Então, vamos agora ver o que se refere à massa específica. Gente, diferente da densidade, a massa específica é referente à substância que é feita o corpo, e não o corpo em si, tá? Então, ela só vai ser útil, só vai aparecer em corpos maciços e homogêneos. E ela é a mesma fórmula da minha densidade. Apesar de conceitos diferentes, a fórmula é a mesma, que é massa dividido pelo volume. E no sistema internacional, massa em quilogramas e volume em metros cúbicos, que vai me gerar uma massa específica em quilogramas por
metros cúbicos. Beleza? Então, a massa específica, representada por essa letra grega, chamada de μ, tá? Ela vai ser, parece um U, né, mais puxadinho, vai ser também a minha massa dividido pelo volume. Só que a diferença é que essa fórmula é para corpos maciços, porque eu quero saber a densidade da substância. Nunca vai vir no problema para vocês, determine a densidade da substância de um bloco maciço de ouro. Não, vai vir determine a massa específica de um bloco de ouro, ou seja, ele quer a massa específica da substância. Vamos ver um exemplo, para a gente ver se a gente consegue discernir isso direitinho. Um cubo oco de alumínio apresenta 100 gramas de massa e volume de 50 centímetros cúbicos. O volume da parte vazia, ou seja, da parte oca desse cubo, é de 10 centímetros cúbicos. A densidade do cubo e a massa específica do alumínio são... Bom, a densidade do cubo, eu sei que é a massa sobre o volume, ou seja, a massa do corpo, a massa do cubo, 100 gramas. Dividido pelo volume do corpo, o volume total, parte oca, parte de alumínio, o volume total do corpo, que é 50 centímetros cúbicos. Fazendo essa divisão, eu vou ficar com 10 dividido para 5, que é igual a 2 gramas por centímetro cúbico. Ou seja, fico entre a letra D e a letra E. As demais já estão erradas. E qual que é a massa específica do alumínio? A massa específica do alumínio é a massa do corpo dividido pelo volume do alumínio, né? E qual que vai ser o volume do alumínio? Olha só, vamos imaginar que esse alumínio aí seja um pote de sorvete, né? Esse corpo seja um pote de sorvete. Nós temos o plástico, que nesse caso está representando o alumínio. E nós temos aonde fica o sorvete, que está vazio, que é a parte oca. Então, qual que vai ser o volume do alumínio? Vai ser o volume total do objeto menos a parte oca. Se eu tirar o volume da parte oca, eu vou ficar só com o volume de alumínio. O volume total é 50, a parte oca é 10, então o volume do alumínio vai ser 50 menos 10, que é o volume total menos o que é oco, porque a massa específica eu trabalho a substância. Então vamos lá, a massa vale 100. Então 100 dividido 50 menos 10, 40. Vou ficar com 2,5 gramas por centímetros cúbicos. Podem ver e observa como dá diferença, né? A densidade do corpo todo e a densidade, no caso, a massa específica, só da substância que compõe o corpo, né? Olha como dá diferença. Resposta certa, letra D. Gente, pressão é uma grandeza física exercida por uma força perpendicular à superfície. Mas uma coisa muito importante que nós não podemos confundir. Pressão é uma coisa, força é outra. A pressão é a relação que a força exerce. E força, nós já sabemos que é a intensidade que a gente faz para poder gerar algum tipo de movimento, alguma coisa assim relacionada, né? Então, pressão não é a mesma coisa que força, mas é necessário existir a força. Como que eu vou entender bem essa diferença? Você já viu aquelas pessoas que deitam em uma cama de prego? Não é verdade? Nossa Senhora, aquilo é mágica. Não é não. Aquela pessoa, ela só é entendida de física e ela sabe como funciona a pressão.
Imaginem, se vocês empurrarem um dedo contra um prego, a dor vai ser grande e a chance de furar o seu dedo é muito grande. Por quê? A pressão, ela é o quê? Ela é a força dividido pela área de superfície, a área de contato. Então, um prego tem uma área muito pequena. Então, se você bota todo o seu peso em cima daquele prego, daquele um prego, você está colocando, por exemplo, 800 newtons em cima de uma área muito pequenininha. Então, vai dar ruim. Mas agora, se você distribui os seus 800 newtons em cima de uma área muito maior, que é, por exemplo, você deitado, a pressão feita vai ser menor. Beleza? Então, quanto menor for a área, maior vai ser a pressão. Importante, quanto menor for a área, maior vai ser a pressão. E quanto maior for a área, menor vai ser a pressão. Em sala, eu faço um experimento muito simples que vocês podem fazer em casa agora. Olha só como que é o experimento. Então, gente, vocês vão pegar uma caneta, né, dessa Bic comum, tira a tampa. Vocês vão segurar ela dessa forma assim. Aí vocês vão fazer força com o dedo, empurrando. E é a mesma força nos dois dedos, né? Aí você faz lá. Pum, apertou. Tem um dedo aqui, né, que tá doendo pra caramba. Que dedo é esse? Esse dedo aqui. Por que esse dedo dói mais do que esse? Bom, esse lado da caneta aqui, ele tem uma área de superfície maior do que a ponta dela. Então, quando eu tenho uma área maior, provoca menos dor, porque eu tenho menos pressão sendo empregado no meu dedo. E esse outro lado aqui dói mais porque o valor da pressão é maior. Então, quanto maior a área, menor a pressão, e quanto menor a área, maior a pressão. E entendido isso, nós temos o quê? Que a força que atua na pressão é exercida em newtons, né? Já conhecemos. A área da superfície é em metros quadrados e a pressão ela vai ser exercida em newtons por metros quadrados, que equivale a Pascal, tá? Então vocês podem encontrar, tanto por exemplo, exercendo uma pressão de 2 newtons por metros quadrados, ou então vocês podem encontrar exercendo uma pressão de 2 pascais, que é em homenagem ao cientista que estudou a questão da pressão, tá? Que é o Pascal. Então, ou você vai encontrar com unidades medidas newtons por metros quadrados, ou então em Pascal. E aquele negócio, né? Se o problema pedir no sistema internacional, vocês têm que se preocupar que a força tem que ser newtons e a superfície metros quadrados. Se ele te der a pressão, pedir a força ou a superfície, você tem que tomar cuidado que ambos têm que estar em newtons por metros quadrados. Toda aquela questão que a gente já está bem habituado, né? Guardo a fórmula, não é uma fórmula difícil, bem como as nossas duas anteriores, mas precisamos guardar. Olha só esse exemplo super interessante. Uma bailarina de massa 60 kg dança num palco plano e horizontal. Na situação representada na figura 1, a área de contato entre os pés e o solo vale 3 vezes 10 a 2 centímetros quadrados, enquanto na situação representada na figura 2, essa mesma área vale 15 centímetros quadrados. Adotando a gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado, calcule a pressão exercida pelo corpo da bailarina sobre o solo. Bom, olha só. Qual força que está atuando aqui na bailarina? Está atuando a força peso. Então, a força
que vai causar a pressão aqui é a força-peso. E eu sei que a força-peso é igual a massa vezes a gravidade. Porque o problema não me deu o valor do peso, o valor da força. Ele me deu a massa da menina, que é 60 quilogramas. E me deu a gravidade, que é 10 quilogramas. Substituindo, 60 vezes 10, 600 newtons. Então, esse é o peso, ou seja, a força que está sendo exercida contra o chão, nas duas situações. Na situação 1, a pressão vai ser igual à força exercida, que é 600, dividido pelo quê? Pela área de contato, que é 3 vezes 10 a 2. Só que aqui está em centímetros quadrados. Preciso passar para metros quadrados. Então, vou multiplicar por 10 a menos 4. Lembra, né? KH dá espaço DCM. Cada vez que eu descer, eu multiplico por 10. Cada vez que eu subir, eu divido por 10. Dividir por 10 é a mesma coisa que multiplicar por um número elevado ao expoente negativo. Estou aqui nos centímetros. Como é quadrado, vou contar de 2 em 2. 2, 4. Então, para passar de centímetros para metros, eu vou multiplicar por 10 a menos 4, que é a mesma coisa que dividir por 10 a 4. Beleza? Por isso que eu botei o 10 a menos 4 aqui. Potência, bases iguais, repito a base e somos expoentes, né? Na multiplicação. Então, vou ficar com 600 dividido por 3 vezes 10 a menos 2. 10 a menos 2 é a mesma coisa que multiplicar por 10 ao quadrado. Então, pressão vai ser igual a 600 dividido por 3 vezes 10 ao quadrado. Aqui eu vou ficar com 200 vezes 10 a 2. Acrescento 2 zerinhos. Então, 20.000 Pascal. A pressão exercida na figura 1. E na figura 2? Na figura 2, pressão é igual peso dela, 600, que é a força que está sendo exercida. Só que dessa vez é 15 centímetros quadrados. Então, é 15 vezes 10 a menos 4. Porque estava em centímetros, tive que passar para metros. Isso vai dar a mesma coisa que 600 dividido para 15 vezes 10 a quarta. 600 dividido para 15 vai dar 40. Acrescento mais 4 zerinhos. Pascal. Então, gente, olha lá. Como diminuiu a área de contato da força, aumentou a pressão. Muito bem, gente. Por enquanto é só. Se vocês estão gostando desse conteúdo, deixa o gostei, se inscreve no canal, ativa as notificações, assiste esses vídeos que estão recomendados aqui. Forte abraço, compartilhe o nosso conteúdo por aí e até a próxima. Fui!